Olá, estou gravando esse vídeo aqui para ajudar um colega da faculdade. Ele está no primeiro período, que é o João Ednei. E ele me pediu um exemplo de obtenção de um valor de alguma coisa e o cálculo de algo, né? Tipo, como é que se faz um programa desse tipo? Qual é o passo a passo, né? Lembrando que ele está em introdução à programação, tá bom? Aí realmente quando a gente começa, tá, em introdução à programação, nunca viu programação na vida, a gente tem essas dúvidas, tá bom? É, a primeira coisa que eu indico é o seguinte: todas as vezes quando você for fazer um programa, você cria um cabeçalho ali com os comentários, tá? Para você colocar algumas informações. Você vai colocar informações como autor, a data da última modificação, o e-mail. Por exemplo, se é um exercício da universidade, você precisa colocar qual o curso, qual o campus, qual a disciplina, o professor, tá bom? Tem que colocar essas informações. Por que colocar essas informações? Informações são importantes para criar dentro de si a base de quando você for começar a trabalhar em projetos que exijam mais de uma pessoa. E quando a gente trabalha com mais pessoas, a gente precisa ter um controle, saber quem fez o que, caso dê um problema na manutenção do código, do programa. A gente possa entrar em contato, perguntar à pessoa se ela não tem alguma determinada informação, tá bom? É aquele negócio, você tem que fazer, você tem que ser visto, tá bom? É igual no trânsito, a gente tem que ser visto para minimizar o acidente, né? Por exemplo, quando você anda de moto, você precisa ser visto pelo cara que está na frente, o cara que está atrás, entendeu? Você anda à noite, você tem que ter iluminação, esse tipo de coisa. Tipo, é bom ter as informações, ter explicitamente essas informações de contato e para que estava servindo aquele código, tá? Para se, por exemplo, você colocar no GitHub o seu código, um olheiro de alguma empresa que você deseja trabalhar, ele possa olhar lá o código e possa identificar, olha, esse código aqui ele estava fazendo da faculdade, esse daqui ele estava em introdução à programação, esse daqui é um código mais avançado, olha o desenvolvimento dele, entendeu? Ele pode avaliar esse tipo de coisa. Se você não coloca, você coloca apenas o código, fica difícil de identificar o que você queria fazer com aquilo, tá? E como entrar em contato com você, caso eu ache legal o seu código, entendeu? Aí a gente tem que sempre fazer esse cabeçalho. Eu vou fazer um exemplo de um cabeçalho, eu vou colocar aqui, ó, autor, Wanderson Gomes da Costa. Qual é meu e-mail, né, de contato, caso a pessoa deseje entrar em contato comigo? Wanderson Gomes Costa 05, que esse é o meu e-mail institucional, tá? O e-mail onde a gente tem do nosso Instituto Federal aqui do Ceará. Vou colocar a instituição que eu estou. Digamos que eu estou fazendo esse exercício como um exercício da universidade. Aí vou colocar aqui, ó, instituição, Instituto Federal do Ceará, mais conhecido como FCE. Tá bom? Eu vou colocar o curso, qual é o curso que eu estou fazendo, né? Bacharelado em Ciência da computação. Lembrando que aqui é legal você não colocar sempre nem C cedilha, tá? Para que quando for transferido de um computador para o outro não ocorra problemas de apresentação de caracteres, tá? Então esses detalhes de acento, C cedilha a gente não coloca para ficar bem legalzinho que já dá para entender, tá? O curso é bacharelado em ciência da computação, a disciplina, no caso aqui é introdução à programação, tá bom? Depois aqui da instituição a gente coloca, por exemplo, o campus, tá? Porque o Instituto Federal tem diversos campos em várias cidades do estado do Ceará. Campus Tianguá, CE. Bacharelado em ciência da computação, disciplina, e aqui você coloca o professor, né? Se eu não me engano é Francisca Raquel. Aí tem o restante aqui do nome da professora. Tá certo? Pronto, tem todas as informações aí. E a última informação que eu vou colocar aqui, ó, data da última modificação. Tá certo? Qual foi a última data que esse código foi atualizado? Neste caso aqui é 22 de outubro de 2021. Tá bom? Essa é a data da última modificação.
Esse daqui é um cabeçalho. Se você quiser em outros programas é só dar um Ctrl C, Ctrl V e fazer as alterações. A seguinte alteração que eu vou fazer: a data da última modificação você altera, né? Porque dependendo do código que você está fazendo, você tem que alterar a data de modificação. Agora a gente vai ter um problema. A gente coloca aqui o problema. Qual o problema que eu vou lançar aqui para dar esse exemplo de leitura de valor e esse tipo de coisa? Eu vou fazer assim, ó. Faça um programa que receba o valor de um produto e aplique sobre esse valor um desconto de 10%. Aquele famoso pagou à vista 10% de desconto, tá bom? Aí faça um programa que receba o valor de um produto e aplique sobre esse valor um desconto de 10%. E depois apresente o novo valor o valor atualizado. Tá bom? É um exemplo muito simples, tá bom? Mas que vai dar uma noção do que a gente precisa fazer. Fiz aqui toda essa parte aqui, tá bom? De documentação. É uma parte que está relacionada à documentação do seu código. É super importante, tá bom? E vou aqui para baixo começar o código. Aqui eu estou fazendo esse código em linguagem C, tá bom? Linguagem C, você vai sempre, na maioria dos casos, sempre utilizar o include stdio, colocar aqui um int main e colocar um return 0 aqui, tá bom? É desse jeito que é um programa base do C. Tá? Tem algumas variações, mas no meu caso eu acho legal esse estilo. E agora, no seu programa, principalmente introdução à programação, a gente vai ter algumas seções, tá bom? Você tem que começar a organizar o seu pensamento. Você quer se dar bem em programação, você tem que ser organizado, tá bom? Aí você tem que separar as coisas aonde deve ser, tá? Aí no caso, eu tenho aqui algumas seções. Eu vou separar essas seções utilizando comentários, tá bom? Aí a primeira seção é a de dados, que são os dados que você vai ler e os dados que você vai processar, tá bom? Ou vai gerar, dependendo do tipo de programa. Outra seção é de leitura. Aqui você vai pegar os dados do usuário, da pessoa ali que está usando seu programa. Aí tem essa seção de leitura. Outra seção é a de processamento, tá? Você vai pegar os dados que vão ser dados para você e você vai realizar um processamento. E por último você tem a apresentação dos resultados, tá bom? A apresentação dos resultados de processamento ou o que o programa deseja que você apresente ao usuário, tá bom? Temos essas seções, agora vamos trabalhar em cima delas, tá? A questão dos dados aqui, eu vou ler a questão e vou identificar quais os tipos de dados eu vou ter que fazer a leitura. Aí, por exemplo, faça um programa que receba o valor de um produto. Então a gente vai ter que, o valor é a mesma coisa do preço, tá bom? Então a gente vai ter este preço desse produto. Então se eu tenho que ler o preço, né, eu tenho que ter um dado referente ao preço do produto. Vou até alterar aqui de valor, vou colocar preço aqui, tá bom? O preço atualizado, pronto, assim fica melhor. Beleza, eu vou ter que ler esse preço e lembrando, toda vez quando você vai ler o preço de algo, isso você tem, por exemplo, R$10,50, né? Você tem vírgula. Quando você tem vírgula no número, você utiliza o tipo double ou o tipo float, tá? O float é um double menorzinho, mas isso era mais antigamente, tá bom? Quer dizer, ele usa menos memória e tal, e a precisão dele é menor. Por isso, hoje em dia, a memória RAM não é tanto problema quando você faz um código. Eu sempre gosto de utilizar o double por causa da precisão ser maior, tá? Aí double, preço do produto, ó. Aí inicializo com 0.00. Preço produto. Olha como é que eu coloco o nome da minha variável. Eu não coloquei apenas P, eu não coloquei apenas N, eu não coloquei apenas uma letra. Eu coloquei o nome inteiro do que aquilo é. O que aquilo vai guardar. Eu coloco preço, underline, produto. Olha aí.
Assim, a pessoa olhar aqui, até uma pessoa que no programa, ele vai olhar assim, preço, produto. Então o cara deve estar guardando o preço de algum produto. Entendeu? É super importante que você escreva as suas variáveis de modo claro e explícito. Não venha com P, só preço. Você tem que colocar o máximo de informação. Mas lembrando, informação de mais é feio, informação de menos também é feio. Então você tem que estar ali equilibrando o meio termo, tá bom? Aí preço produto, tá ótimo o nome da minha variável, tá? Deixa eu ver aqui o que ele pede. Aplique sobre esse valor um desconto de 10%. Não, aqui ele já está me informando quanto é o valor do desconto. Aí isso daí eu não vou ler nem guardar por enquanto. É só um valor que eu vou ter que usar. E depois apresente o preço atualizado. Epa, então eu tenho que calcular o preço atualizado. Então também é um dado que eu preciso guardar, eu preciso calcular. Se eu preciso guardar ou calcular, eu coloco aqui na parte de dados. Como se trata de preço, eu vou colocar do tipo double. Aí preço atualizado. Tá bom? Inicializo com 0.00. Aqui nós temos o preço do produto e o preço atualizado. Agora a gente vai para a seção de leitura. Seção de leitura, eu preciso sempre apresentar uma mensagem para o usuário, para informar o que ele deve fazer, o que ele deve informar para o programa. Eu vou colocar aqui, ó, informe o preço do produto. Dois pontos, espaço aqui e coloco um ponto e vírgula. Pronto. Informe o preço do produto. Estou pedindo para ele informar o preço do produto. E aqui vou fazer a leitura. Scanf, LF. O LF é no caso do double, tá? No caso do float é só o F, tá bom? Aí eu coloco aqui porcentagem LF e no caso do float eu colocaria porcentagem F. E aqui eu vou fazer a leitura. Eu coloco o E comercial e coloco o nome da variável que eu quero guardar esse dado que eu vou fazer a leitura. No caso aqui é preço produto, tá? Ó, tem que guardar aqui, ó, informe o preço do produto, então eu vou ter que ler o preço do produto. Pronto, informei o preço do produto. Agora a gente vai ver aqui o processamento, que é o seguinte, eu tenho que calcular, eu não preciso ler mais nada, e agora eu tenho que calcular o preço atualizado, né? Qual é o preço atualizado? O preço atualizado é o produto menos 10% do valor dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você coloca preço atualizado igual a preço do produto, ó, preço do produto que era antes, menos o desconto de 10%. Então tem o preço do produto e tem que descontar 10% do preço que ele era, tá? Neste caso eu vou colocar só entre parênteses aqui, ó. Então, ó, tem o preço do produto, aí tem que subtrair. Então tem que subtrair o que? 10%. Então eu vou calcular 10%. Preço do produto vezes 0.10. Tá? Que é a anotação de 10%. Se fosse 20% seria 0.20. Se fosse 5% era 0.05. Tá bom? Isso daqui é a anotação. Por quê? Porque é 10 dividido por 100 para a gente poder calcular a porcentagem correta. Tá bom? Tá aqui, ó, preço produto 0.10. Então tem o preço do produto anterior menos 10% desse preço. Aí tem o preço atualizado. E a apresentação dos resultados é apresentação dos resultados, ele pede para a gente apresentar esse preço atualizado. A gente vai colocar aqui, ó, printf. Aí, o primeiro printf, um detalhe aqui para vocês, é o primeiro printf você coloca um /n. O primeiro printf que você colocar na apresentação dos resultados, você vai colocar um /n, tá bom? É só para dar uma quebra de linha referente à leitura dos dados. Você está lendo aqui os dados, dá uma quebrazinha de linha ali, fica uma linha em branco e depois tem a apresentação dos resultados do processamento. Simplesmente isso. E bem junto ao /n, você vai escrever o que você precisa. O que eu vou escrever aqui para ficar legal? Preço do produto sem desconto. Ó, vou colocar preço do produto sem desconto. Porcentagem, 2 pontos. Coloco porcentagem, ponto 2 LF, tá? O ponto 2 aqui é porque eu quero que ele apresente com 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Para ficar nos reais, porque a gente às vezes tem R$10,50. R$10,50 seria 10,50, correto? Então a gente quer apresentar desse mesmo modelo aqui. E no final, todo final de printf, sem ser de leitura, você coloca um /n, tá bom? Sempre no final.
E depois separa pela vírgula e coloco qual variável eu estou querendo colocar no lugar aqui do porcentagem, ponto 2LF. No caso aqui é o preço do produto, tá? Que é o preço do produto sem desconto. Depois a gente vai fazendo os outros printfs. O printf depois não precisa do barra N no início, tá? É só o primeiro printf. Então eu vou colocar aqui, ó, preço do produto, ó, preço do produto com desconto de 10%. Se eu quiser escrever 10%, eu tenho que escrever dois símbolos de porcentagem, tá bom? Para poder apresentar o símbolo de porcentagem no console. E agora vamos colocar o preço, né? 2LF aqui, ó, porcentagem, ponto 2LF. E depois no final sempre o barra N, tá? E aqui eu vou colocar o preço atualizado, tá bom? O preço atualizado, o preço com desconto, tá bom? Você coloca aqui, ó. Pronto, esse é o código. E agora, vamos ver se realmente está rodando, se está ok, né? Eu estou utilizando aqui o Linux e estou utilizando o GNU Linux e estou utilizando o G-Code, quer dizer, o VS Code, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou compilar esse programa que eu chamei de exemplo 01 João Ednei, tá bom? Vou pedir aqui para ele a saída ser um programming. Se não apresentou no mensageiro, tudo ocorreu bacana. E aqui vou rodar o programa. Programa conforme o preço do produto. O preço do produto é de R$100. Ó, preço do produto sem desconto, R$100. Preço do produto com desconto de 10%, R$90, como esperado. Tá bom? Aqui é a saída. Pronto. Esse é um exemplo de quando você pega o valor de alguma coisa, tá bom? Serve na leitura de salário, de outros dados, tá? Aqui, ó, todo esse cabeçalho é importante ser feito, tá? E toda essa parte aqui, ó, de dados, leitura, processamento, apresentação dos resultados. Uma coisa que eu quero que você observe é o seguinte: olha como esse código ficou bonito, entendeu? Ficou legível. Por exemplo, se você pegar, ou até uma pessoa leiga ou colega de turma pegar, ele vai saber aqui, poxa, deixa eu ver aqui. O João, ele está pegando o preço do produto, preço atualizado. Ele vai pedir aqui a leitura do preço do produto, ele vai fazer um processamento. Que processamento é esse? Aí ele vai pegar o preço atualizado, é igual ao preço do produto, menos o preço do produto, vezes 0,10. Logicamente aqui, ó, é 10%. Ó, preço menos 10%. E depois faz a apresentação dos resultados. O preço do produto antigo, o preço do produto com desconto. Leitura ótima, código bem espaçado e bem escrito. Tá bom? É só isso, tá? Eu espero ter ajudado aí.